Irmãos, nós já dirigimos ao Senhor as nossas orações, os nossos louvores, e agora é o momento que Deus vai falar conosco. E eu peço a você que abra a Escritura, abra a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. No mês passado, nós comemoramos, o mês da Reforma Protestante. E a cada domingo nós nos dispomos a expor um dos solas da Reforma. São lemas contemporâneos, nós já sabemos disso, né? Não tinha esses lemas lá, pelo menos com esses nomes, nos dias da Reforma, mas eles representam muito a Reforma, do que foi esse movimento onde a igreja volta à Escritura, volta à Palavra de Deus, e a igreja passa a glorificar o único Deus vivo e verdadeiro. E hoje nós iremos meditar sobre o quinto sola, que é o soli Deo Glória, ou somente Deus a glória. E o texto que nós iremos utilizar é o texto de 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 17. Primeira Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 17. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração, pedir que a nossa irmã Ivaneuda faça uma oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, por intermédio da sua santa e bendita palavra. Amém. Amados irmãos, nós poderíamos começar, talvez, falando sobre, por exemplo, 1 Coríntios 10, 31, escolher esse texto como texto base nessa noite, que diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós poderíamos começar por esse texto. Mas, quando nós, por exemplo, vemos o breve catecismo de Westminster, lembra da primeira perguntinha lá da confissão, lá do breve catecismo? Qual o fim principal do homem? Nós já sabemos, como bons reformados, qual é o fim principal do homem? Está meio mais ou menos, O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou ter contentamento e ter prazer nele para sempre. Depois que terminarmos o estudo da Confissão de Fé de Westminster, temos que ir para o breve catecismo, para o catecismo maior. Mas, irmãos, a minha ideia nessa noite, nós poderíamos falar sobre a glória de Deus, ou somente a Deus toda a glória, por exemplo, nesse texto de 1 Coríntios. Mas, às vezes, nós podemos ser levados a pensar que os méritos nessa caminhada de glorificar a Deus, que eles podem ser atribuídos aos homens. E quando nós olhamos, por exemplo, nesse texto, onde o apóstolo Paulo está escrevendo talvez o seu filho na fé ou no ministério Timóteo,
ele vai dizer que ele glorifica a Deus não por ele mesmo, que essa iniciativa de glorificar a Deus não é própria dele como ser humano, como o apóstolo Paulo, mas que ele glorifica a Deus por algo que Deus já fez na vida dele. Ele glorifica a Deus pela sua salvação. Ele glorifica a Deus porque Deus mudou a sua vida. E ele vive para a glória de Deus por causa daquilo que o Senhor já fez na vida dele. Ou seja, eu preciso de Deus para viver para a glória de Deus. Eu preciso dessa ação de Deus, e é sobre isso que Paulo vai escrever. Ele escreve ao seu filho Timóteo. Se você observar no capítulo 1, versículo 2, nós vamos perceber, e nessas cartas, na primeira e na segunda, nós percebemos essa intimidade do apóstolo Paulo com Timóteo. No versículo 2, ele já disse a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então, ele considerava Timóteo como seu filho na fé. Certo? Nas duas cartas ele menciona, até a sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, demonstrando que ele tinha muita intimidade com Timóteo. A ideia parece que Paulo tratava Timóteo e vice-versa como uma relação de pai e filho. Eles eram muito próximos, eles eram muito íntimos. E o apóstolo Paulo, ele sabia de uma dificuldade que Timóteo tinha. Timóteo possivelmente era uma pessoa um pouco mais tímida, uma pessoa um pouco mais comedida. Aquela pessoa fala assim, eu não quero falar muito não, não quero me meter em problemas não, eu quero ficar aqui. Ele não era muito incisivo, ele era mais na dele, sabe? Conhece alguém que é mais na dele? Era meio Timóteo. E Paulo ele escreve essa carta e já no início ele vai falar sobre o seu louvor a Deus, a sua gratidão a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Então ele glorifica a Deus. Então ele rende ao Senhor toda a glória, não por ele mesmo, mas baseado naquilo que Cristo fez por ele. Por que é importante, antes de falarmos que nós temos que viver para a glória de Deus, e nós temos que viver para a glória de Deus, nós precisamos sempre lembrar, irmãos, daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que Cristo fez por nós, que nós acabamos de lembrar aqui, no momento da ceia, da grande demonstração de amor de Deus por nós, enviando o seu Filho. E Paulo ele vai falar da sua gratidão a Deus. E ele vai glorificar a Deus, não por ele mesmo, mas por aquilo que Deus fez na sua vida. Irmãos, quando nós entendemos, à luz da Escritura, o que Deus fez por nós só nos resta fazer o seguinte: louvar a Deus, adorar a Deus e render ao Senhor toda a honra e toda a glória. Talvez a nossa vida de adoração a Deus, o só lhe deu glória, não seja tão abundante nas nossas vidas, porque às vezes a gente não pensa biblicamente na dimensão daquilo que Deus fez por nós, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E a grande verdade é, irmãos, que nem sempre nós valorizamos o que Cristo fez por nós. Nem sempre nós damos valor à tão grande obra de amor por nós, de Deus ter enviado o seu Filho. E aqui Paulo, ele vai dar glória a Deus pela sua obra em nós. E eu gostaria, irmãos, de uma maneira, o texto é muito simples, eu gostaria de tirar apenas 2 ensinamentos para as nossas vidas nessa noite, à luz desse texto. Não vou falar que eu não vou me demorar, porque toda vez que eu falo eu demoro. Mas possivelmente é possível que seja bem breve, mas eu gostaria de pensar sobre isso. Então, irmãos, o que nos leva a glorificar a Deus é entender o amor dele por nós, é entender o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E a nossa intenção ao expor esse texto é que você venha a refletir profundamente sobre aquilo que Cristo fez por você. E aí sim, você vai glorificar a Deus e você vai ter uma vida para a glória de Deus. O primeiro ensinamento, irmãos, que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é a gratidão. É a gratidão a Deus. Ele diz logo no versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem é ele? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Paulo ele demonstra sua gratidão a Deus. Aquela pessoa que não é grata a Deus, ela não irá glorificá-lo. Aquela pessoa que não enxerga a bondade e o amor de Deus, sobretudo a salvação em Cristo Jesus, ela nunca será grata ao Senhor.
ela nunca será devidamente grata àquele Deus que a chamou. Primeiramente, por que o apóstolo Paulo ele vai dizer pelo menos 4 coisas pelas quais ele é grato ao Senhor nesse texto? Primeiramente, ele diz assim, que ele é grato a Deus, ou que ele glorifica a Deus, primeiramente porque o Senhor o chamou para servi-lo. Observe a partir do versículo 11 que Paulo diz assim, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. E ele diz, versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel. E ele diz, designando-me para o ministério. Por que Paulo é grato a Deus? Porque Deus é tão bom, irmãos, que Deus pegou um perseguidor da igreja para ser um pregador do evangelho. Deus pegou uma pessoa que odiava os crentes, que consentia e consentiu na morte de muitos crentes, ferrenho perseguidor da igreja, e Deus transformou a vida daquele homem. Não há, irmãos, nenhum coração tão duro que o Senhor não seja capaz de quebrantar, que Deus não seja capaz de transformar. Então ele é grato a Deus porque Deus mudou a vida dele, e não apenas isto, porque isso já seria muita coisa. Mas Deus não apenas mudou a vida do apóstolo Paulo, mas Deus chamou o apóstolo Paulo para ser um servo dele em sua obra, para pregar o evangelho. E nós precisamos, irmãos, ser gratos a Deus, porque Deus fez algo parecido na nossa vida. Possivelmente nós não éramos ferrenhos perseguidores da igreja, como o apóstolo Paulo era, mas nós também fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós também fomos alcançados pelo poder do evangelho, não para ficarmos de braços cruzados na obra de Deus, não, mas Deus nos deu o privilégio de servi-lo em sua obra. Deus também nos chamou para isso. Deus nos deu o privilégio de sermos levantados como missionários para pregar o seu evangelho a toda criatura. Você é grato a Deus por isso? Pelo que Deus fez na sua vida e por ter te chamado para fazer a sua obra? Em segundo lugar, você vive para a glória de Deus porque a graça de Deus transborda sobre o seu passado. Paulo ele glorifica a Deus por isso, porque Deus, mesmo ele tendo aquele passado negro, obscuro, a graça de Deus transbordou na sua vida. Observe o versículo 13, que o apóstolo Paulo diz, a mim, quem era Paulo, irmãos? Que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então ele diz, transbordou, porém, o que, irmãos? A graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Como não ser grato a um Deus desse, irmãos? Ele era um blasfemo, e é interessante que Paulo, ele era um blasfemo, não no sentido de blasfemar contra Deus, porque lembremos que Paulo era da seita mais severa do farisaísmo. Então ele adorava Deus, só que ele só adorava o Deus do Antigo Testamento. E ele não entendia que aquele Jesus que veio era de fato o Messias. Mas ele se considerava blasfemo porque ele não conseguia enxergar a obra de Deus enviando o seu Filho. E ele perseguiu a igreja, ele se afirma perseguidor, blasfemo e insolente. Mas ele é grato a Deus, irmãos, porque sobre a vida dele veio a misericórdia de Deus, como o texto afirma. E diz mais, no versículo 14, que transbordou a graça do Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça de Deus, irmãos, alcançou o apóstolo Paulo. E a graça de Deus também não nos alcançou? Não alcançou as nossas vidas? Então nós precisamos ser gratos ao Senhor. E essa graça alcançou o apóstolo Paulo e gerou no seu coração fé para crer no Evangelho, para crer no nosso Salvador Jesus Cristo, para caminhar agora pela fé
no Senhor. E esse amor que vem, né, como a graça, como se fosse uma raiz, né, e dela, né, vem o tronco, né, com fé e com amor. E isso vai fazer com que nós sejamos capazes de produzir frutos na sua obra. Então, irmãos, esse amor aqui, gerado no coração de Paulo, é o amor para com Deus e o amor para com os outros. Por isso ele é grato ao Senhor, porque a sua graça o atingiu. Essa graça, e era nessa graça que ele confiava. Ele não confiava em si mesmo, mas ele era grato a Deus pela graça do Senhor. Interessante que quando aquele espírito, né, maligno, aquele espinho da carne vinha atormentar o apóstolo Paulo, Paulo ele pede ao Senhor 3 vezes, Senhor, tira de mim. E o que o Senhor disse para ele? Vou tirar, Paulo. Foi isso que Deus disse? O que Jesus disse para Paulo? A minha graça te basta. Essa graça, irmãos, que nos alcançou, e é nessa graça que nós vivemos e confiamos. Por isso nós também devemos ser gratos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Sem Cristo, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Todos nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. E em quarto lugar, por que Paulo é grato ao Senhor? Porque Cristo veio a este mundo para salvá-lo, com esse propósito de salvá-lo. Observe que ele diz no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E o apóstolo Paulo, por várias vezes, ele fala, né? Ele tem essa introdução aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, é de confiança, é confiável mesmo que eu vou dizer para vocês, é certeza o que eu vou dizer para vocês. E ele disse, qual é essa palavra que é digna de toda aceitação, irmãos? Que Cristo Jesus veio ao mundo para quê, irmãos? Salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que Paulo é grato ao Senhor? Porque Cristo Jesus, ele veio a este mundo para salvá-lo. Não havia outra razão, irmãos, para Cristo vir a este mundo. Eu sei que há algumas correntes, né, antibíblicas que afirmam o seguinte: Jesus ele se fez homem porque ele estava muito sozinho. Já viu esse absurdo? Ele estava muito sozinho. E ele estava triste, talvez, e resolveu fazer novos amigos aqui na terra. Que absurdo, que bobagem. Porque na Trindade Santa sempre houve uma comunhão, uma alegria, um gozo perfeito no Senhor, que é Deus. Mas por que, irmãos, que ele veio a este mundo? O texto deixa muito claro. Ele veio para salvar os pecadores. Sabe por que Cristo veio, nasceu de uma pecadora, teve uma vida extremamente humilhante, simples, humilde? Por que ele enfrentou todas as dores que o levaram até a cruz? Por que ele sofreu uma das mortes mais vergonhosas do seu tempo? Foi para nos salvar, irmãos. Foi para salvar pecadores, como o apóstolo Paulo, como eu, como você. Como não ser grato a um Deus desse? Como não render ao Senhor toda a honra e toda a glória? A única coisa que nós podemos fazer diante de tamanha obra de salvação é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é continuar nos santificando a cada dia. Observe que o apóstolo Paulo ele poderia falar assim, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu fui o principal. É assim que ele fala? Ele fala no presente. Percebeu isso? Eu sou o principal dos pecadores. O que Paulo está dizendo? Eu continuo a pecar. Eu continuo a desobedecer a Deus. Mas eu quero obedecer a Deus. Por isso eu sou grato, porque eu sei que eu tenho perdão dos pecados em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele olha para a vida dele também, irmãos, com humildade, com simplicidade. E ele sempre se considerava o pior dos pecadores. Porque agora ele conhecia a verdade do Evangelho. Ele sabia exatamente que aquele de quem ele estava ouvindo, de quem ele blasfemava, era o Messias.
E ele veio, transformou a história, transformou a sua vida e transformou a vida de um monte de gente. E agora Paulo conhece o evangelho encarnado. Paulo conhece, tem um encontro pessoal com esse Cristo que veio só para salvá-lo. Mas ainda assim, por que ele se considera o pior dos pecadores? Ou o principal dos pecadores? Porque quanto mais nós conhecemos sobre o Deus da Escritura, mais pecadores miseráveis nós nos sentimos. Porque nós conhecemos quem de fato nós somos e conhecemos quem de fato Deus é. E Deus, irmãos, por que Cristo teve que vir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que de tal maneira? Porque não há como mensurar o amor de Deus por nós. Cristo veio a este mundo apenas para salvar pecadores, como eu e como você. E eu pergunto a você nessa noite, responda sinceramente para você mesmo. Você é grato a Deus por isso? Você é grato a Deus, você adora a Deus, você rende a Deus toda a glória pelo que Ele fez por você, pela salvação em Cristo, por ter te chamado para servi-lo, por ter agido com misericórdia, graça, derramado em seu coração fé, amor. Você vive para a glória de Deus diante disso. O apóstolo Paulo, ele é grato ao Senhor e ele vai adorar a Deus por isso. Eu não sei se você percebeu, mas Paulo meio que resume aqui os 5 solas da reforma, porque ele fala sobre sola escritura, porque foi esse evangelho que ele diz aí no versículo 11 que o salvou. Esse evangelho, somente a Escritura é capaz de gerar salvação na vida do homem, pela pregação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, só a Escritura. Esse evangelho que transformou a sua vida e que transformou a nossa vida, que é poderoso para salvar a vida de qualquer homem, de qualquer mulher nesse mundo. Ele fala sobre a graça que transborda em fé, em amor, a graça, somente a graça que nos concede essa salvação, que nos habilita a crer nas verdades do Evangelho pela fé. E no versículo 5 ele vai falar sobre Cristo Jesus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, solos Cristos. Por isso ele chega no soli deo glória. Somente ao Senhor toda a glória, porque Ele olha para o Evangelho, Ele olha para a misericórdia, Ele olha para a graça, Ele olha para a fé, Ele olha para o amor, Ele olha para Cristo que veio ao mundo para salvá-lo. E a única coisa que resta ao apóstolo Paulo é adorar a Deus, é render ao Senhor toda a honra e toda a glória em gratidão. O segundo ensinamento, irmãos, presente no texto, é justamente o louvor a Deus, ou que nós chamamos de doxologia, ou adoração a Deus. E ele diz, Paulo está dizendo que o Evangelho de Cristo transforma mesmo, salva mesmo. Observe o versículo 16. Ele diz, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, a sua paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha quem eu era, ferrenho perseguidor da igreja, era um inimigo da igreja, era contra o Senhor Jesus Cristo, de maneira ferrenha, eu perseguia os crentes, eu consentia na morte deles. O que Paulo está dizendo? Se Deus foi poderoso e é poderoso para transformar a mim, Ele pode fazer a mesma coisa na sua vida. Ele pode fazer a mesma coisa na vida de qualquer pessoa. Ele está dizendo, Timóteo, se eu que não valia nada, se eu que não prestava para nada, fui chamado com essa graça e misericórdia e fui alcançado por esse evangelho aqui, Deus também pode fazer a mesma coisa na sua vida. Deus pode transformar também a sua vida de glória em glória. Você quer que outras pessoas adorem ao Senhor? Então glorifique a Deus e louve ao Senhor com uma vida de adoração. Porque se Deus transformou a sua vida,
ele pode transformar a vida de outras pessoas também. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente ora por anos e anos e anos e a gente vê assim, parece que não dá, parece que não tem jeito. Irmãos, mas se Deus quiser, tem jeito. Ele transformou o apóstolo Paulo. Ele pode transformar essa pessoa na qual você pensou também aqui. Isso não é, irmãos, porque nós somos perfeitos, porque ele também diz que ele é o principal. Novamente ele diz que ele é o principal dos pecadores. E nós precisamos, irmãos, viver confiados na graça de Deus, na paciência de Deus. Não é porque nós somos alguma coisa. Não é porque nós somos capazes de alguma coisa. Não é porque você fala assim, eu vou viver para a glória de Deus por mim mesmo. Não, irmãos, é a graça de Deus com a gente o tempo inteiro. Só o fato de você vir da sua casa até este local foi a graça de Deus com você. Sabe, todas as coisas que você já fez no reino de Deus, na obra de Deus, eu quero dizer, não foi você. Foi a graça de Deus com você. É isso que Paulo está dizendo. Não foi eu. E Paulo tinha sempre essa preocupação de render ao Senhor toda a honra e toda a glória. E isso leva a adorá-lo, porque ele sabe que ele devia muito ao Senhor. Ele devia a sua salvação, a transformação da sua vida. Ele poderia até então ainda ser um perseguidor da igreja, um perseguidor de crente, mas agora é um pescador de homens. E pensando nisso, eu lembrei do texto de Lucas, capítulo 7, quando Jesus está ali com seus discípulos. Lembra que aquela mulher vem, né, com um bálsamo, né, aquele perfume caro, né, derrama nos pés de Jesus, ela começa a enxugar com seus cabelos. E interessante que um fariseu diz, Lucas 7, a partir do versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhes, julgaste bem. Entenderam o que Jesus quis dizer aqui? Aquela mulher, irmão, certamente estava ali, porque ela devia muito ao Senhor. Porque certamente a sua vida estava mergulhada nas trevas. Certamente a sua vida estava completamente alheia à vida de Deus, às coisas de Deus. Ela andava sem Deus no mundo. E ela sabia da sua situação, e ela estava ali aos pés do Senhor, porque ela sabia da graça do Senhor e que Ele poderia transformar a sua vida. Da mesma forma, irmãos, nós devemos muito ao Senhor. A nossa salvação, ao Senhor ter nos concedido uma família, ao Senhor ter nos dado filhos, irmãos, amigos, por Deus ter nos chamado, nos vocacionado para servi-lo em seu reino. E era aquilo, irmãos, que fazia com que Paulo adorasse a Deus, louvasse a Deus. E aí nós chegamos nesse momento de adoração a Deus, no versículo 17, que diz assim, assim, vamos ler juntos? Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você percebe que parece que não tem nada a ver esse texto aqui? Quando você lê a priori, parece que ele está meio fora de lugar, porque ele não estava falando nada sobre isso. Por que Paulo do nada para e adora a Deus? É porque o apóstolo Paulo, e nós vemos isso em várias passagens do apóstolo Paulo, ele não consegue, irmãos, se conter. E ele tem que fazer pausas e adorar a Deus e glorificar a Deus. Ele não consegue conter a sua vida de adoração, porque ele está cada dia mais percebendo quem Deus é e aquilo que o Senhor fez na vida dele. Por isso ele para e ele adora ao Senhor. Ele faz a mesma coisa quando ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, lá no capítulo 6, já no versículos 14 e 15, de Timóteo, ele diz, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Aí ele para.
A Ele a honra e poder eterno. Amém. Percebe? Ele não consegue se conter, ele tem que adorar ao Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 33, quando ele fala da graça de Deus que vem sobre os gentios, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele tem que adorar a Deus pelo que Deus fez na sua vida, pela graça, pela misericórdia, pela fé, pelo amor. Irmãos, nós devemos muito ao Senhor, porque a salvação para nós, ela foi de graça, mas para Deus não foi de graça. Custou um alto preço, custou a vida do seu único filho naquela cruz. A única coisa que nos resta é adorar. Como que nós podemos não adorar um Deus desse, que nos salvou, que nos alcançou em Cristo Jesus? Aqueles que não nasceram num berço cristão, pense na forma quem você era e como Deus transformou a sua vida, como Deus foi gracioso, como Deus foi misericordioso, transformando a sua vida. Como nós não podemos parar e adorar a Deus? Como que nós podemos usar como justificativa que nós não temos tempo para adorar a Deus, irmãos? Nós precisamos parar e adorar a Deus e glorificar a Deus pelo que Ele fez conosco. Pastor, eu não tenho tempo. Vai adorar de madrugada, mas adore. Vai adorando no carro para o seu trabalho, mas adore a Deus. Glorifique a Deus todos os dias. E é interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele precisava falar alguma coisa a respeito dele, ele falava: ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ó, não foi eu. Foi a graça de Deus comigo. A glória, irmãos, nunca é do homem, é sempre de Deus. E eu digo para você de maneira muito séria nessa noite: se diante do conhecimento da Escritura, daquilo que Deus fez por você em Cristo, você não render ao Senhor toda a honra e toda a glória, possivelmente você nunca experimentou a conversão verdadeira em Cristo Jesus. Porque quem reconhece o sacrifício de Cristo, ele adora a Deus. Ele rende ao Senhor toda a honra e toda a glória. Os irmãos entendem por que eu não fui direto para o texto de 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não fui lá direto, porque eu precisava voltar e fazer você pensar no sacrifício de Jesus naquela cruz por você. Foi graça, foi misericórdia. Poderíamos estar jogados aí à margem da sociedade hoje. Certamente você veio para a igreja, quantas pessoas vocês viram aí pelas ruas, bebendo, sem esperança, sem Deus no mundo? Muitas delas talvez afastadas dos caminhos do Senhor. Mas nós estamos aqui, irmãos, como família de Deus, como igreja, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus. E a única coisa que nos resta, como nós cantamos, é render ao Senhor toda a honra e toda a glória. E nos sentirmos apenas privilegiados, com o coração de servo, pelo privilégio. Todo mundo que está aqui foi chamado para servir a Cristo, em seu reino, em sua obra. Isso é graça, isso é privilégio. Louvado seja Deus, irmãos. Não podemos continuar vivendo uma vida relapsa diante de Deus. Não podemos continuar vivendo no meio da preguiça diante de Deus. Nós precisamos render ao Senhor toda a honra e toda a glória diante daquilo que Ele fez por nós. Amém, queridos? Vamos colocar de